Olá, está começando o Religare, Conhecimento e Religião. Como se dá o desenvolvimento mediúnico na Umbanda? Esse é o tema do Religare de hoje. Eu recebo o psicólogo e doutor em Ciência da Religião pela PUC Minas, Alexandre Caetel. Alexandre, bem-vindo ao Religare. Oi, Flávio, é um prazer estar aqui com você, poder falar da Umbanda, poder falar um pouco da minha tese de doutorado. Uma alegria. E você pode seguir o nosso canal no YouTube, procure por Religare, Conhecimento e Religião. Se você não é inscrito ainda na página, aproveite para se inscrever no canal e também compartilhar o Religare com as pessoas da sua família, com as pessoas amigas. Não é? Gostando do Religare, aproveite para curtir e compartilhar. Alexandre, é uma pesquisa e é também a sua vida, né? Esse trabalho com a Umbanda, você está profundamente inserido no seu objeto de pesquisa. Né? Conta para nós como é que é escolher para fazer pesquisa, você que tem formação em psicologia, né? Fazer uma pesquisa sobre esse tema do desenvolvimento mediúnico na Umbanda. Verdade, Flávio. Como já conversamos, além de eu ser pesquisador da Umbanda, eu sou também médium umbandista. E um dos motivos de eu ter escolhido fazer minha tese de doutorado nas ciências da religião é a discussão que a disciplina faz sobre produções científicas produzidas por insiders, sobre produções científicas produzidas por membros da própria religião. Então, eu tenho uma trajetória na Umbanda, sou médium umbandista, e escolhi trabalhar um tema que está muito ligado a mim, da minha história de vida e também efetivamente, o que traz algumas dificuldades e algumas possibilidades. Porque como insider você conhece bastante do objeto, né? E no trabalho de pesquisa isso também pode ajudar bastante. Ô Alexandre, conte para nós um pouco a história da Umbanda. Nós estamos falando de uma religião genuinamente brasileira, não é mesmo? Exatamente, Flávio. A Umbanda é uma religião brasileira, moderna e urbana. Isso significa dizer que a Umbanda, nas suas várias descrições de como a Umbanda começou, existem algumas coincidências e algumas diferenças. Uma das coincidências é essa, dizer que a Umbanda é uma religião tipicamente brasileira, surgida através da modernização, da urbanização e de a entrada de um pensamento pseudocientífico ou pseudocientificista dentro de matrizes anteriores. Que matrizes anteriores são essas? A Umbanda é fortemente influenciada pelos candomblés, mais especificamente pelo candomblé banto e pelo candomblé quetunagô, e também muito influenciada pelo espiritismo, ou pelo menos pela leitura brasileira do espiritismo, feito e decodificado lá pelo Allan Kardec. Estou falando de várias narrativas do surgimento da Umbanda, porque a Umbanda é uma religião que ela é muito sincrética. Essa palavra, sincretismo, pode ser entendida como uma religião que acolheu várias religiões diferentes e fez delas uma síntese. Então, a Umbanda, além dessas influências dos candomblés e do espiritismo, tem influências também do catolicismo popular, de religiões ameríndias, nativas do Brasil, de práticas orientais. Se a gente pensa no mundo globalizado, toda religião é um pouco sincrética. Toda religião tem influências vindas de outras religiões. Entretanto, na Umbanda, isso aparece com uma força muito grande e também com uma conotação positiva. Outras religiões tendem a acreditar que para você dar força à sua religião, você tem que dizer que ela é original. Você tem que retomar as fontes primeiras. Na Umbanda, o discurso é diferente. Pura e livre de qualquer influência, como se isso fosse possível. Exatamente. O que tem de fundamental, essas leituras mais fundamentalistas se pegam muito nessa pureza. A Umbanda argumenta na direção oposta. A Umbanda trata o sincretismo, trata essa mistura como algo positivo,
principalmente por coincidir com uma cultura brasileira que também é sincretizada, que também tem influências de uma cultura europeia, de uma cultura ameríndia, de uma cultura africana. Ô Alexandre, você que está apresentando, então, essas características gerais, não é? No que cria a Umbanda, não é? Como que se vivencia a Umbanda, quais são os principais cultos celebrados, não é? O sistema de atos da Umbanda, como é que funciona? Como é que você apresentaria a Umbanda para quem não conhece nada sobre Umbanda e quer agora aqui no Religare saber, não é, sobre o que é a Umbanda? Bom, eu começaria falando essa questão de que umbandas são muitas. Exatamente Sim. por ser sincrética, por ser muito aberta a influências ambientais, a umbanda de cada lugar é um pouco diferente. A umbanda é muito aberta a essas influências. Então, tem lugares que você vai encontrar uma umbanda bem parecida com o candomblé, né? Que às vezes vai ganhar o nome de umbandomblé. Às vezes você vai encontrar uma umbanda muito parecida com o kardecismo, que às vezes ganha o nome de umbanda de mesa branca. E além dessas diferenças que são das influências das outras religiões, nós temos influências dos locais. A Umbanda mineira é um pouco diferente da Umbanda paulista, que é um pouco diferente da Umbanda do Rio Grande do Sul. Isso é uma marca na Umbanda. Essa questão de ser diversa, de não ter uma organização central forte, né? Você não tem uma organização umbandista brasileira que congregue a maioria dos centros. Nós temos, sim, algumas organizações que procuram fazer esse trabalho, né, de organizar a Umbanda, mas nós temos a maioria dos centros de Umbanda não vinculados a essa organização central. Então, a primeira característica da Umbanda, ela é diferente entre si e ela acolhe essa diferença. Uma segunda característica, também muito importante, é que a Umbanda é reencarnacionista e mediúnica. Dizer que é reencarnacionista significa dizer, do ponto de vista da Umbanda, que nós, seres humanos, espíritos, passamos por um processo de desenvolvimento através de múltiplas encarnações. Dizer que ela é mediúnica significa dizer que acredita-se que espíritos desencarnados, que pessoas mortas, podem se comunicar com vivos através dos médiuns e podem ajudar os seres humanos vivos. A prática da Umbanda é marcadamente uma prática de caridade dentro de um trabalho cotidiano, mais do que uma leitura teológica do sagrado. Sim. E um desses aspectos que você abordou agora foi o aspecto que você prestou mais atenção, né, na sua pesquisa de doutorado, no programa de Ciência da Religião da PUC Minas, que foi sobre o desenvolvimento da mediunidade na Umbanda. Qual que é o problema dessa sua pesquisa? Ok. Eu queria, na minha pesquisa, saber, primeiro, o que leva uma pessoa a se tornar médium bandista, mesmo dentro de uma sociedade onde a Umbanda, junto com outras religiões que também têm matrizes africanas, sofrem de preconceito, sofrem de racismo religioso. Além disso, além de saber os motivos e motivações, eu quis saber também o que muda na pessoa quando ela se torna médium. O que muda no mundo interno dela e o que muda na relação dela com as outras pessoas. A essas mudanças do mundo interno e do mundo relacional, eu dei o nome processos de subjetivação. Sim, e aí vem também o psicólogo, como você já me falou, né, antes da gente começar a gravar aqui, olha, você vê que essa sua pesquisa é um trabalho de psicologia da religião, que é uma das disciplinas que compõem, né, o nosso amplo espectro, né, disciplinar na ciência da religião. Como é que é fazer um trabalho de psicologia da religião, né, trabalhando esse processo de subjetivação da Umbanda? Bom, uma primeira característica, né, dessa parte do meu trabalho que trata mais da psicologia da religião
Porque tem uma parte do trabalho que trata também um pouco da antropologia da religião, principalmente o momento que eu descrevo os rituais pelos quais passam os médiuns. Mas realmente o forte da minha tese é a psicologia da religião. Uma coisa que marca muito a psicologia da religião, ou pelo menos a psicologia da religião, como eu entendo, é uma ida direta ao campo, é uma necessidade de estar junto com as pessoas, de conversar com elas e de dar voz primeiro ao que elas me disseram. Grande parte do que está na tese é colhido diretamente no campo. Eu não fico durante a tese o tempo todo contrapondo o que as pessoas me disseram nas entrevistas, o que foi dito e feito nas observações participantes, com uma teoria previamente escolhida. Eu primeiro fui a campo querendo ouvir as pessoas. E a parte que eu entendo mais importante da tese, eu contando para os leitores o que essas pessoas disseram sobre o desenvolvimento delas de mediunidade. Bom, eu vou querer saber disso certamente, os telespectadores também, por isso, logo depois do intervalo, a gente continua com o Alexandre Caetel. No Religário de hoje, nós estamos falando sobre o desenvolvimento mediúnico na Umbanda, que foi tema, né, do trabalho que o nosso convidado desenvolveu na pesquisa dele de doutorado em Ciências da Religião, no programa de pós-graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Então, nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos em seguida com o Alexandre. Até já!